O amilenismo. O amilenismo crê que não vai existir um milênio literal. Ele não acredita em um período de 1000 anos literais. Tá? O amilenismo vai defender então a inexistência de um milênio. Ele crê que sempre haverá dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, né? O reino de Satanás. Até que Jesus volte e promova o fim de tudo, o julgamento final de todos. Basicamente, o final é muito parecido do pós-milenismo e do amilenismo. Em algum momento Jesus volta, quando ele voltar ele vai julgar todo mundo, alguns vão para o céu, outros para o inferno. Tá? Estou resumindo muito aqui, né? Quanto ao milênio em si, alguns creem então que se trata hoje já da era que a igreja tem vivido. A gente já tem vivido aí esse período de reino de Jesus. Não é um reino literal então, mas é figurado, porque Jesus não é o rei. Quem é o representante de Jesus? A igreja. Então, Jesus está reinando no mundo hoje por meio da igreja. E alguns vão achar que essa realidade do reino, do milênio, já está se realizando, mas no céu, com os crentes que morreram e estão na presença de Jesus. Lá ele já é rei, então lá ele já está promovendo esse reino milenar dele. Tá? Esse é o amilenismo. Quem desenvolve esse sistema teológico, basicamente é Agostinho, no século V. Esse sistema ele surge no século V. Hoje ele é muito defendido pelos reformados, né? O pessoal que adere à doutrina da teologia reformada. O ponto escatológico deles é esse. Não existe milênio, né? O milênio então é um período que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Quanto tempo vai demorar? Se é 2000 anos, se é 10.000 anos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus? Esse é o milênio. E Jesus está reinando ou agora por meio da igreja, alguns vão entender, ou no céu, diante daqueles que morreram. Ele já é rei lá no céu, diante daqueles que morreram. Tá? Então ele vai entender que os 1000 anos, Agostinho entendia que os 1000 anos eram literais, que os 1000 anos eles eram entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Ele entendia isso. Tá? Então o que ele pregava? Que a partir do ano 1000, 1030, por aí, o que ia acontecer? Jesus ia voltar. Porque quando que ele subiu aos céus? Por volta do ano 30, ano 33. Então quando ele voltaria? Ele voltaria no ano 1033. Quando Jesus não volta no ano 1000 até o ano 1033, então eles vão alegorizar e vão dizer, não, peraí, entendemos errado, isso aqui é algo espiritual, não significa que Jesus vai voltar em 1000 anos, não. E aí então há esse desdobramento, tá? Quanto às alianças não cumpridas, o amilenismo ainda ele entende que assim, a relação entre Israel e igreja, ela é uma coisa só. A igreja hoje é Israel, é o novo Israel de Deus. Então as profecias que Deus fez para Abraão, as promessas de Deus para Abraão de terra, a promessa de trono para Davi, a promessa de um novo pacto com a nação de Israel, eles entendem que isso já está se cumprindo. Alguns entendem que isso já está se cumprindo por meio da igreja hoje. Falando especificamente da promessa de terra a Abraão, alguns vão entender que as promessas elas eram condicionais, a promessa de terra. Então, por isso que Deus nunca deu todo o território lá para Israel, conforme a gente viu em Gênesis 15, né? Então alguns vão dizer, não, era condicional. Nós entendemos e vimos que não era condicional, mas era incondicional. Então outros vão dizer assim, não, Josué já cumpriu isso. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 21. Muitos vão dizer que a promessa de terra, de Gênesis 15, 18, ela já se cumpriu em Josué. Josué 21, versículo 43. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos teus pais, e a possuíram, e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara a Israel. Tudo se cumpriu. Então o que o amilenista vai dizer? Está vendo? Deus já deu toda a terra que ele havia prometido. Josué está reconhecendo isso. Agora, alguns vão entender isso então, que essa promessa de terra se cumpriu com Josué. Qual que é o X da questão aqui? Primeiro,
Quando Josué diz que Deus deu toda a terra que havia prometido, e que Deus havia aniquilado todos os inimigos, isso não é algo que aconteceu de verdade, isso não é literal. Por quê? Porque haviam vários povos cananitas que ainda habitavam na terra. No capítulo 23, no capítulo 24, o próprio Josué vai dizer, olha, se consagrem ao Senhor para que vocês vençam os inimigos. Mas ele não disse que os inimigos já tinham sido derrotados todos? Ele acabou de dizer aqui, a gente acabou de ler. Então foram derrotados ou não foram derrotados? Foram derrotados muitos, mas não todos. Josué está como que dizendo assim, ele está olhando para parte do que aconteceu e já está vendo o todo. Isso é muito comum no Antigo Testamento. Isso é muito comum. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 26, você vai ver ali uma geração que está entrando na Terra Prometida, dizendo assim, nós fomos libertos do Egito, nós fomos sustentados, tal, nós recebemos as promessas, nós vimos Moisés, mas é uma geração nova, é uma geração que não viveu isso. Eles estão vivendo parte daquilo, mas eles estão dizendo sobre o todo. Aqui é a mesma coisa. Olha Josué capítulo 23. Josué capítulo 23, versículo 5. O Senhor, vosso Deus, as afastará de vós e as expulsará da vossa presença. Está falando das outras nações que habitavam ali, a terra prometida. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor, vosso Deus, vos prometeu. Espera aí, qual capítulo vem primeiro? O 21 ou o 23? O 21. No capítulo 21, o que o Josué disse? Que Deus havia dado toda a terra que havia prometido e que não havia mais nenhum inimigo lá. O que ele está dizendo no capítulo 23 agora? Que Deus ainda vai expulsar todos os inimigos e que ainda dará toda a terra. Então percebe? Essa interpretação de que se cumpriu com Josué, o próprio Josué vai reconhecer depois, olha, o que eu estou falando é meio que algo profético, é meio que assim, ele já deu tanta coisa que ele vai dar tudo. Eu tenho certeza que ele vai dar tudo. Inclusive isso é um estilo de escrita chamado de universalismo representativo. Universalismo representativo. Você pega algo que representa o todo. É a ideia do já e ainda não. Deus já deu a terra, Deus já eliminou os inimigos, mas ainda não do modo completo. Não tudo que ele prometeu. O próprio Josué reconhece isso, no capítulo 23, versículo 5. Então o amilenista vai dizer, não, Deus já deu a terra para Abraão. Mas o próprio Josué vai dizer, não, eu falei que ele deu. Mas depois ele diz, olha, não deu tudo, então vocês se consagrem a Deus, Deus ainda vai dar toda a terra que falta. Percebe? Então, essas promessas, alguns vão dizer que já se cumpriram, então os amilenistas vão dizer que as promessas de terra já se cumpriram, mas a gente reconhece pelo próprio Josué que não se cumpriu ainda. Alguns vão dizer assim, não se cumpriu com Davi, Davi conquistou, Davi também não conquistou o que está lá em Gênesis 15, de 18 a 20. Outros amilenistas vão dizer, não, Deus conquistou isso hoje por meio da igreja, a igreja se espalhou pela terra e agora Deus deu mais terra do que havia prometido. Também não é real isso, porque Deus prometeu isso para os descendentes de Abraão, nós não somos, né, descendentes de Abraão, e a terra específica ali ainda não foi conquistada totalmente e de modo perpétuo, lembra? Nós vimos isso. É aquela terra que vai do Egito até o rio Eufrates e de modo perpétuo, né? Então hoje essa terra não pertence, a terra prometida não pertence aos descendentes ainda de Abraão. Então a hermenêutica, né, do amilenismo, o modo como eles estudam as escrituras, eles estudam as escrituras de modo literal e também de modo figurado. Quando chega nas profecias, eles vão colocar as limitações do literalismo, vai fazer com que eles então abram mão do literalismo e fiquem com o figurado. O que são limitações? Pô, isso aqui é uma besta que saiu do mar. Cara, não dá pra gente entender o que significa. Então é alguma coisa espiritual, é alguma coisa não literal, entende? É óbvio, as profecias, por mais que eu creia de modo literal nas profecias, existem profecias que é nítido. Aqui é uma figura de linguagem. Por exemplo, João vai dizer, vi algo como tal coisa. É nítido, não significa que é aquilo, mas é algo parecido com aquilo. Então, a gente vai interpretar as profecias de modo literal até que o próprio texto bíblico permita. Tem coisa que é nítido que é figurado. O problema
que eu entendo do amilenismo é que ele então abre mão muito rápido do literal e já vai logo para o figurado, que não dá para entender literal, vamos logo para o figurado. Tá. Então, a única certeza do amilenismo é que não vai ter um milênio. Essa é a única certeza do amilenismo. Não tem milênio. Esse negócio de 1000 anos não existe. Ou é a era presente, por meio da igreja, que não tem tempo definido, ou é no céu com Jesus já reinando, apesar de que quando esse sistema foi criado por Agostinho, ele entendia que era algo literal. Depois mudaram, né? Pós sua morte. Então, o amilenista ele vai utilizar principalmente aí, quando se refere à escatologia, a doutrina do fim dos tempos, ele vai utilizar da hermenêutica alegórica. Ele vai alegorizar os textos, espiritualizar os textos, entendendo, não, isso aqui não é real, isso aqui é uma figura, isso aqui é algo espiritual, tá bom?